Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à comissão organizadora o privilégio de poder estar aqui moderando com o Dr. Luís César Guarita. O Dr. Luís César Guarita é professor titular da PUC e professor adjunto da Universidade Federal do Paraná. E é um grande prazer a gente estar aqui nessa mesa. Eu só queria avisar os senhores que nós vamos terminar impetravelmente às 17 horas, porque vai ter a sessão de inauguração desse congresso no auditório positivo às 17h15 e nós não podemos atrasar. Então, essa foi a ordem que eu recebi, nós vamos cumpri-la. Bom, eu vou começar por convidar o Dr. Tirone para falar sobre os resultados a longo termo de sobrevida de pacientes de valvular. O Dr. Tirone não precisa da apresentação pelo nome que ele é, mas para os mais novos que não conhecem o Dr. David Tirone, ele é formado na Universidade Federal do Paraná, ele é fruto da casa e ele, em todos os lugares que foi, tem sido uma personalidade extremamente ativa na cirurgia cardiovascular e nas contribuições que ele tem feito. Para nós é um privilégio poder ouvi-lo. Muito obrigado. É um prazer estar aqui, como eu disse, hoje de manhã. O título da minha palestra é Como a gente pode melhorar os resultados de cirurgia de valvular. Depende da válvula que você está referindo, as quatro, em circunstâncias diferentes, precisa ser operada com frequência diferente, e eu vou descrever brevemente o estado da arte, como a gente entende hoje. Tem uma enormidade de doenças que envolve a válvula aorta, e além disso, de manhã, aqueles que escutaram minha palestra, não é só a válvula aorta, mas a parede da aorta também afeta a função da aorta. E os melhores resultados nos últimos 30 anos viraram doença da aorta, não doença da válvula, como resultados em melhorar a vida sobrevida do paciente. Essa é a lesão mais comum. Eu não sei se é no Brasil, deve ser no Brasil também, porque à medida que reumática está desaparecendo, a degenerativa e a congênita está aumentando, mas é um aumento relativo. Se você é jovem, até 40, 50 anos, geralmente é defeito congênito, bicúspide, tricúspide, mas mal formada, ou unicúspide. E por razões que não sabemos muito bem, quando a gente torna 40, 50 anos, degeneração começa em alguns de nós. Aqueles que vivem 80, 90 anos, 20 a 30% têm doença de válvula aorta, não é aorta. O mecanismo por que degenera é bem conhecido, está estabelecido já. O problema é que não tem tratamento ainda. Tentamos tudo já. Eu fui parte de 3 pesquisas na minha vida. Eu achava que estatina ia curar tudo, porque a fisiopatologia é a mesma da aterosclerose, mas não para de calcificar. Infelizmente, se você desenvolve estenose aorta, o único tratamento é trocar a aorta, trocar a válvula aorta, porque não tem. Estamos fazendo isso há 70 anos já. É uma vergonha, como investigador clínico, dizer que depois de 70 anos, a gente não sabe o que é melhor para o doente ainda. Se é válvula mecânica, válvula de tecido, se é Ross Procedure, se é homograft, ou a mais recente dos últimos 15 anos, se é de catéter. Existe mais do que 140 papéis publicados comparando mecânica com tecido na válvula aorta. Somente 3 clinical trials foram randomizadas. E nenhuma delas foi conclusiva. Então, se você, como eu escrevi o capítulo de o que é melhor, qual é a evidência que uma válvula é melhor que a outra, a conclusão é que não faz diferença. Mecânica ou de tecido, você não pode dizer para o doente, vou trocar a tua válvula porque você vai viver mais anos.
espiral mecânica. Vou trocar tua válvula porque você vai viver mais anos por um tecido. A sobrevida é a mesma. Comparações clínicas, você pode forçar da maneira que você quer e dar o resultado que você queira, mas se comparar com de outros lugares, não tem resultado. Tem uma operação, entretanto, que, embora não deve aumentar a tua sobrevida mais que a população geral, se você for jovem e pôr uma válvula mecânica ou uma válvula biológica, a tua sobrevida é menor. A única operação em jovens, quando eu digo jovens, pessoas que menos do que 50 anos, e mais jovem você é, mais importante isso é. O Ross Procedure, se bem feito, é uma operação complicada, mas se bem feito, com uma pessoa que tem experiência, a sobrevida 20 anos depois é idêntica. Tem 4 papéis, um deles é meu, não quis apresentar o meu, seguido até 25, 30 anos. A sobrevida dos meus pacientes é idêntica à população geral do Canadá. Meus pacientes são bem jovens, 32 anos só de idade. Eu não tenho nenhuma falha em 180 mulheres que tiveram o Ross Procedure até 30 anos. Não falha em mulher, e ninguém sabe por quê. Falha em homem. Não falha em aortic stenosis, falha em aortic insuficiência aorta. Muito pouca recuperação nas duas válvulas. A pulmonar falha um pouco também, mas 20 anos depois, em centros que têm experiência grande como o nosso, ou então esse da Lübeck, na Alemanha, somente 14% precisou uma reintervenção numa ou outra válvula. Os meus doentes que eu pus mecânica e pus o Ross, nós comparamos estatisticamente o que a segunda coisa melhor depois de randomização, que é matching study, a cohort, não sei falar português mais, um doente igualzinho ao outro, não tem diferença de sobrevida nenhuma. Jovens vivem mais que velhos. Entretanto, se você aumentar desabilidade por derrame cerebral e infecção, o Ross é muito melhor que mecânica. E, finalmente, esse é o que revolucionou a cirurgia de válvula aorta de velho. Não vai embora mais. Infelizmente, vocês que seguiram a evolução desse tipo de terapia para idosos, quando eu digo idosos, pessoas de mais de 70 anos, é tão bom quanto cirurgia, o que é como é que fala em português? Disturbing, que deixa muito me perturbado, é o de baixo. É melhor do que a cirurgião. Sabe por que é melhor? Porque se faz com a mão, depende da mão que faz. E cirurgia, infelizmente, ainda é altamente artística. Não me diga que todos precisam ser iguais. Isso não existe. Os seres humanos não são todos iguais. A de catéter são todas iguais. Tem um programa de computador agora para pôr essas válvulas no coração. Vai estar ainda através de FDA approval. O ano que vem vai ser aprovado. Não precisa mais de um ser humano. Inteligência artificial põe a válvula no coração. Porque é uma coisa mecânica e sempre é o mesmo jeito. Nós não conseguimos fazer isso cirurgicamente. Entretanto, tem muita coisa que não se sabe. O importante é que isso, como stent na coronária, vai estar revolucionando o substituto da válvula aorta. Na América do Norte está caindo 20% por ano o número de válvulas aorta que são substituídas cirurgicamente. A linha verde que está explodindo, que é que se faz por catéter. E, além disso, o doente não quer ser operado. O doente prefere uma cirurgia que faz na virilha, vai embora no dia seguinte, volta ao trabalho a semana que vem. Comparado com uma rebenta o peito, esmal, incisão,
incisão pequena, grande, tudo vai na bomba. Se vai na bomba, a cabeça não funciona por 2, 3 meses. É a realidade. E se a válvula de porco falhar, a válvula de pericárdio falhar, dá por uma dentro. Não é perfeita porque dá um gradiente muito alto. Então é uma ilusão dizer para o doente, você não vai precisar de cirurgia nunca. Você tem 70 anos, ou põe uma TAV em você, e quando falhar, põe outra TAV. Você não põe, não. Você põe uma, vai encher de coágulo ali dentro, se você tentar por a segunda, não vai ter tão bom como a primeira. E estão tentando já e está falhando. Eventualmente, vai precisar de cirurgia. Você paga agora, ou paga mais tarde, se você vive o suficiente. E tem outra coisa também, mismatch é muito comum em válvula. Para pessoas que têm doença da aorta, se as cúspides são normais, não estão muito doentes, essa reimplantação é a melhor operação que tem. Nós temos agora 30 anos de segmento, e se comparar a sobrevida entre Bentall Mechanical Valve, a nossa reimplantação com a população geral, nós não estamos igual à população geral, porque tem um diabo aqui que é muito ruim, chama de dissecção da aorta. Pessoal que tem doença de tecido conectivo, pode secar a aorta depois que opera. Mas se tirar a dissecção, a sobrevida de reparo de válvula aorta através de valve sparing é idêntica à população geral. E são jovens, 20, 30 anos de idade. Essa é uma válvula mais complicada que a válvula aorta, e tecnologia percutânea não vai funcionar muito cedo, não. Estão tentando, mas vai levar muito tempo para substituir cirurgia. Eu não sei como é no Brasil, eu pensava que reumática fosse a predominante. Entretanto, no Western World, no país mais desenvolvido, a mais comum que tem é degenerativa, é prolapso da cúspide que causa insuficiência mitral. O nosso último papel foi publicado esse mês, vai em casa, take a look no JACC, Journal of American College of Cardiologia, 25 anos de segmento em reparo de válvula mitral, com eco cada 2 a 3 anos. A probabilidade de recorrência de insuficiência mitral moderada foi 12% há 20 anos. Severa, 4% só. Cirurgia praticamente cura a doença. Infelizmente, se segue doente longo o suficiente, outras coisas a gente descobre. Aqueles pacientes desenvolvem fibrilação atrial depois de 10, 15, 20 anos. E frequentemente, 1/3 deles há 25 anos. Entretanto, se você olhar a sobrevida desses pacientes depois de reparo de mitral, o fator mais importante em viver 20 a 30 anos é a apresentação clínica. Se o doente chega para você em insuficiência cardíaca congestiva, a chance de viver 25 anos é somente 50%. Não interessa a idade. Mais velho você é, mais morre. Se você não tem sintoma nenhuma, tudo que você tem é insuficiência, a tua chance de viver 20 anos é 90%. Como consequência, o número em amarelo são os doentes sintomáticos em Toronto, que a gente opera. Menos que 10% agora. O em verde são a proporção de doentes que a gente opera sem sintoma. Na minha prática, 95%. Porque a gente repara essas válvulas. E o número de reparo está aumentando, porque a gente solve o problema do doente. Todas as tecnologias não são novas, sabia disso, né? 94, 2003, 2003, todas elas estão procurando um lugar na clínica. Não acharam ainda. Não vai achar. É tudo paliação, mas uma palliation, que não é muito tão boa. E essa de fazer do percutâneo é a pior de todas,
pôr um corda tensor do Apex. Pararam, a FDA parou a trial já. Tão ruim que é. E aí é o fim das boas notícias. Todas as outras, isquêmica, reumática, da lei de cardiomyopathy, reparo, não funciona bem. Tem que trocar. Ou então tem que ser um cirurgião muito esperto, muito experiente para consertar. Se tem que trocar, tem que escolher, infelizmente, mecânica ou tissue. Pericárdio na mitral não é tão bom como pericárdio na aorta. Não dura tanto tempo. Porco dura mais, se você quiser usar uma de tecido. E esses transcatheters que estão inventando aí, é tudo no experimental, é para o futuro. A minha aposta é que vai ficar no futuro por muitos anos ainda. Eu tenho que mencionar uma palavra sobre tricúspide, porque eu nunca pensei que essa válvula fosse muito importante. Mas é uma droga, é muito complicada. Nós não sabemos o suficiente sobre tricúspide ainda, especialmente a tricúspide que o velho desenvolve. À medida que a gente fica velho, 70, 80 anos, metade de nós desenvolvemos insuficiência tricúspide. A perna começa a inchar. Tuas veias estão ruins. Não é a veia, não, é a tricúspide. Dá lasix para o cara. É uma lasix que não gosta de mijar o dia todo, não posso ir no banheiro o dia todo. É dilatação ventricular. Não dilata, não. Não tem dilatação nenhuma. Entretanto, dizem que está dilatado, opera. Esse papel não foi publicado ainda, deixa eu correr nele, porque não tenho tempo mais. Esse papel está impressa ainda. 3.000 doentes com insuficiência tricúspide essencial. Fizeram cirurgia neles. Não muda a sobrevida, não muda os sintomas. É como se fosse insuficiência mitral funcional. É uma válvula muito complicada. Vocês jovens têm que descobrir como conserta. Nós, os velhos, não aprendemos, não sabemos nada. A gente repara, para de vazar, mas o doente não fica melhor. O doente continua tomando lasix depois da operação. E agora tem uma evidência, num trial publicado no INJEC, que eu estou certo, que está dizendo por anos que eu estou certo. Pode operar, mas não melhora o doente. Precisa de outra coisa, temos que entender mais por que o ventrículo direito é tão complicado. Não tenho tempo para falar muito mais, mas se é combinado com outra patologia, a tricúspide deve ser reparado. Mas se for isolada, até hoje não sabemos por que cirurgia falha. Muito obrigado. Vamos dar continuidade à sessão. Gostaria de chamar o professor Paulo Roberto Brofman, que vai falar sobre a estenose, evolução tardia em valvulopatias operadas, sugestões do cirurgião cardíaco para o cardiologista clínico. Dr. Paulo Roberto Brofman é professor titular da Escola de Medicina da PUC, coordenador do Centro de Tecnologia Celular da PUC, cirurgião cardiovascular da Santa Casa, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular e da Fundação Araucária. Bom, boa tarde a todos. Eu agradeço a gentileza do convite, Dr. Guarita, Dr. Rui. O que eu vou falar hoje, que foi solicitado nessa apresentação, que eu trouxesse alguma mensagem de um cirurgião cardíaco para vocês, que são cardiologistas, quando, na realidade, devia ser do cardiologista para o cirurgião cardíaco. Em relação à doença valvar, só para mostrar para vocês que o espectro da doença valvar está mudando muito. Com o desaparecimento da etiologia da febre reumática, cada vez mais nós estamos operando pacientes com mais idade, independente do tipo, se for mitral ou aórtica. Eu chamo a atenção para aquilo que me foi solicitado, como prolongar a vida desse paciente, ou como avaliar adequadamente, como essa prótese pode durar mais tempo. Baseia-se inicialmente no princípio da diretriz, ou seja, se nós seguimos adequadamente as diretrizes, não só da brasileira, como das sociedades europeias e das sociedades americanas, lá está muito claro os critérios de indicação do marcapasso da válvula, e isso vai fazer com que
a durabilidade ou uma adequada recuperação desse paciente seja mais utilizada. Outro aspecto recente, também não tão recente, mas esse é um artigo nacional do Dr. Braille, em que ele fala que hoje existe um conceito, em casos mais difíceis, de se reunir o cardiologista clínico, o médico, o cardiologista intervencionista e o cirurgião, para que se discuta qual a melhor opção que a gente pode oferecer a esse paciente, sempre pensando no conceito de uma evolução mais longa. Evidentemente, nunca se pensar no benefício próprio de quem vai tratar, mas sempre ter o foco principal no que nós podemos oferecer melhor ao nosso paciente. Existe, como o doutor Jatirone falou e me facilitou, existem inúmeros artigos comparando as válvulas mecânicas com as válvulas biológicas. E me permito mostrar esse estudo randomizado, publicado recentemente no Arquivos Brasileiros de Cardiologia. É um dos primeiros artigos brasileiros em que se compara, através de meta-análise, válvulas biológicas e válvulas mecânicas. E foram, nesse estudo, envolvidos 4 ensaios. Tem um viés, porque 3 desses ensaios são utilizados, ou foram utilizadas válvulas mais antigas, e um deles com as válvulas mais recentes, mas os autores descrevem que não há diferença entre os ensaios mais antigos e os ensaios mais novos. E chama a atenção que não há diferença nos pacientes em relação a sangramento entre válvula biológica e válvula mecânica, não há diferença da endocardite, não há diferença em embolia sistêmica, porém, existe uma diferença única, que é a necessidade de reoperação. Em relação à mortalidade, também não se apresentou de maneira nenhuma, comparando esses ensaios, a mortalidade com válvula biológica com válvula mecânica, em diferentes idades desse estudo, de acordo com o que apresentou. Nesse outro ensaio, publicado no New England, que é um ensaio bastante interessante, esse autor captou todos os pacientes operados no estado da Califórnia entre 1993 e 2006. Foram mais de 50 mil pacientes, mas ele selecionou 9 mil, quase 10 mil pacientes que foram incluídos na troca de válvula aórtica e praticamente 15.500 pacientes que foram submetidos à troca da válvula mitral. E observe que ele fez uma extrapolação por idade, quem sobreviveu em relação à idade do paciente, que é um dos indicativos também de a gente escolher a prótese. E observe que esse artigo ele descreve que, na idade de 45 anos, pacientes, então, com troca de válvula aórtica, entre 45 e 54 anos, houve, sim, uma diferença de mortalidade para melhor de pacientes com válvulas mecânicas. Na idade entre 55 e 64 anos, não houve diferença entre válvula mecânica e válvula biológica em posição aórtica. Porém, em posição mitral, isso já muda um pouco. Nesse mesmo artigo, então, ele descreve que entre a idade de 40 a 49 anos, há, sim, uma sobrevida muito significativa nos pacientes que receberam próteses mecânicas, e o mesmo se repete entre a idade de 50 a 69 anos, porém, entre 70 e 79 anos, a mortalidade é exatamente igual, utilizando válvula mecânica e válvula biológica. Assim, ele conclui que, a longo prazo, o benefício da mortalidade a longo prazo é associado de uma maneira melhor com a implantação das válvulas mecânicas comparadas à válvula biológica. Porém, isso persiste, as válvulas aórticas persistem até a idade de 70 anos. Perdão, as válvulas mitrais, elas têm essa diferença até a idade de 70 anos, e a partir de 70 anos, então, o resultado é semelhante. E em posição aórtica,
isso reduz a idade para 55 anos, ou seja, pacientes com antes de 55 anos têm um maior benefício utilizando válvula mecânica e acima de 55 anos, independente de biológica ou mecânica, eles têm o mesmo resultado. As diretrizes americanas e europeias, baseado na escolha da prótese em relação à idade, eles determinam que até a idade de 60 anos deve ser usado válvula mecânica e a europeia, acima de 65, há uma tendência de se colocar válvulas biológicas e a americana acima de 70 anos. Há um limbo entre 60 e 70 anos, onde individualiza a indicação para cada paciente. A OTAV, elegantemente apresentada agora pelo Dr. Tirone, ela tem realmente feito uma revolução. Isso aqui é um gráfico só mostrando a quantidade de artigos que foram publicados nesses últimos anos, a partir do ensaio inicial do Dr. Crebier, em 2020, e vejo um número significativo de artigos descrevendo essa nova técnica que está mudando o tratamento das doenças valvares, mas principalmente da estenose aórtica. E vejam que essa técnica começou inicialmente comparando pacientes que não tinham condições de indicação cirúrgica, por alguma razão, eram pacientes extremamente graves, com aqueles que foram submetidos a implante por catéter balão. E vejo que desde o início já se mostrou que a técnica de utilização transcatéter foi mais benéfica do que no tratamento clínico, porque esses pacientes não tinham condições de serem operados. Num ensaio mais recente, agora recentemente publicado, em maio desse ano, que mostra já também a mesma tendência, ou seja, mesmo pacientes hoje de baixo risco estão apresentando resultados superiores em relação ao tratamento cirúrgico. Porém, a evolução, o follow-up desse tipo de válvula ainda tem, no máximo de publicação, 8 anos. Então, a gente ainda não sabe de que maneira essas válvulas vão evoluir. Mas, de qualquer forma, tecnicamente, e a recuperação do paciente, nós que já operamos pacientes de 95 anos, 96 anos com essa técnica, 2 dias depois ou 3 dias depois, esses pacientes recebem alta. Porém, vocês sabem que a utilização da técnica transcatéter pode ser por via apical ou por via transfemoral. Nessa meta-análise, os autores descrevem que na mortalidade de 30 dias, na mortalidade tardia, na presença do stroke, no uso de marca-passo e nas complicações vasculares, ou no uso de marca-passo e nas complicações vasculares, a via transepicárdica foi superior à via transfemoral. O que houve igualdade é na mortalidade de 30 dias, na mortalidade tardia e na incidência de acidente vascular encefálico. Dessa maneira, então, hoje as diretrizes já nos ensinam que, tendo um paciente com estenose mitral grave, nós temos que classificá-lo se é um paciente de baixo risco, risco intermediário, alto risco, ou de risco proibitivo de cirurgia, para que a gente opte por que tratamento nós vamos oferecer a esse paciente. Baixo risco, ainda as diretrizes nos ensinam que o tratamento cirúrgico convencional ainda é a melhor opção. No risco intermediário, a TAV já começa a ter o seu papel, sendo classe 2 da Sociedade Americana de Diretrizes para Valvopatias, a diretriz recente de 2017. De alto risco, ainda a gente pode optar por tratamento cirúrgico convencional ou a utilização de TAV, e, enfim, o paciente que tem uma contraindicação cirúrgica por ser um estado grave ou ter algum aspecto proibitivo, a terapêutica melhor é a utilização do TAV. E, para terminar,
é uma pergunta que os clínicos sempre têm feito para nós, uma vez que a mensagem a mim solicitada é que eu dissesse para vocês o que nós aprendemos. Se um paciente com prótese valvar, com anel, ou com anel de pericárdio, ou com estante, pode fazer ressonância magnética. Pode fazer ressonância magnética, até 3 dela, que não há nenhuma complicação. E os artigos que estão descritos claramente demonstram que realmente esse tipo de paciente pode ser, então, submetido à cirurgia, ao uso da ressonância magnética. E dessa forma, então, eu agradeço a gentileza do convite e a oportunidade de falar a vocês sobre o que um cirurgião cardíaco está entendendo, o que está acontecendo nos dias de hoje com a cirurgia valvar, não só no nosso país, mas em todo o mundo. Obrigado. Bom, eu convido o Dr. Francisco Diniz Afonso da Costa para nos falar sobre a estenose aórtica em pacientes jovens de baixo risco, qual é a melhor opção. Dr. Francisco, além de ser um renomado pesquisador na área de válvulas, ele é professor titular do Departamento de Cirurgia da PUC do Paraná, mestre e doutor em Clínica Cirúrgica pela Federal do Paraná, livre docente em Cirurgia pela Escola Paulista e chefe do Serviço de Cirurgia Cardíaca tanto da Santa Casa como do Instituto de Neurologia e Cardiologia de Curitiba. Obrigado, Rui, Guarita, a comissão organizadora, a oportunidade de falar sobre esse tema. E é bom chamar a atenção de que o que nós vamos estar falando aqui é o tratamento especificamente de doentes jovens com estenose aórtica, que é diferente de doentes que têm insuficiência aórtica e têm idade mais avançada. Nós falamos em substituição da válvula aórtica, nós temos 3 objetivos principais. Um deles é o motivo do Congresso, aumentar a sobrevida, ou tentar retornar a sobrevida ao mais normal possível em comparação com a população matched para idade e sexo. Obviamente que também nós queremos melhorar os sintomas do paciente e a qualidade de vida, ou seja, ter um mínimo de eventos relacionados à válvula. Então, quando nós falamos em pacientes jovens, vamos analisar item por item. Vamos começar pela sobrevida dos pacientes. Esse é um trabalho antigo do Dr. Melija Alex, da Cleveland Clinic, publicado analisando as válvulas Perimount, que eram válvulas de pericárdio bovino. E, dentre as diversas conclusões desse trabalho, ele mostrou que os doentes jovens viviam menos do que o esperado e que o tamanho da prótese, ou seja, se você tivesse mismatch, gradiente alto, isso piorava ainda mais. Então, a conclusão do trabalho da Cleveland Clinic, com mais de 3.000 válvulas de pericárdio bovino, é de que a sobrevida dos pacientes jovens é pior do que a esperada, e isso é ainda pior se a válvula colocada for uma válvula pequena e que dê um gradiente elevado. Esse trabalho do Dr. Goldstone, o Dr. Paulo Brofman já demonstrou. É um estudo que avaliou 40 e poucos mil pacientes, 9.000 pacientes foram comparados. Existe uma vantagem de válvula mecânica em alguns subgrupos de pacientes, apesar de que isso é discutível, porque os doentes que receberam biológica eram pacientes que tinham mais endocardite, insuficiência renal, quer dizer, acabou-se colocando válvula biológica mais nos doentes piores. Mas o importante que eu queria chamar a atenção nesse slide, no mesmo trabalho, se você pegar pacientes entre 45 e 50 e poucos anos, e 50 e poucos a 60 anos, a mortalidade em 20 anos é 30%, ou seja, muito doente morre na evolução pós-operatória tardia, sem que a gente entenda exatamente o porquê. A doutora Tackenberg, que é uma estatística e que faz muito estudo com válvula cardíaca, isso mostrou, e isso a gente já sabe, de que fatores relacionados aos pacientes, muitas vezes, são mais importantes do que o tipo de prótese que você utiliza. Mas, quando você faz uma comparação lado a lado, o autoenxerto pulmonar, ou seja, a operação de Ross, eventualmente, como nós vamos mostrar, tem algumas vantagens que possam ser colocadas. Esse é o slide da doutora Tackenberg, que é bastante interessante. E o que mostra esse slide é que o paciente operado de válvula aórtica depois dos 65 anos de idade, ele tem uma sobrevida que é fundamentalmente o próximo da população normal.
quanto mais jovem é o paciente, menor a expectativa de vida. E se nós chegarmos ali neste gráfico, em pacientes que têm uma idade em torno de 25 a 30 anos, o que ele perde de sobrevida é pelo menos 20 anos. É muita coisa, quer dizer, alguma coisa tem que ser melhorada. Muitos desses óbitos são devidos a complicações relacionadas à prótese, mas algumas são as famosas mortes súbitas e que deve ter alguma relação com gradientes residuais e com a prótese. Isso porque a válvula aórtica não é uma estrutura tão simples, é uma estrutura muito mais complexa do que uma estrutura simplesmente que abre passivamente de abertura e fechamento da válvula. Em decorrência disso, o autoenxerto pulmonar, que é a única válvula viva que você pode colocar na válvula aórtica e que não tem nenhum grau de rejeição, tem muitas das características que podem torná-lo como substituto valvar ideal para esses pacientes jovens. E, de fato, quando nós olhamos a sobrevida tardia, e o Dr. Tironi já mostrou isso agora recentemente, existem várias séries mostrando que em doentes jovens, operados em centros de referência com experiência com esse tipo de operação, a sobrevida tende a ser paralela à população normal, pelo menos até 20 anos de evolução. Nenhuma outra operação dá uma sobrevida semelhante. E essa é a nossa experiência. Nós temos aqui em Curitiba uma experiência com mais de 550 casos de operação de Ross, e tanto na população global de Ross, que é no gráfico da esquerda, até 16 anos a sobrevida foi semelhante à população normal, e no gráfico da direita, pacientes de meia idade, entre 40 e 60 anos, seguidos até 20 anos de evolução, também com uma sobrevida que foi paralela à população normal. Bom, aí nós vamos dizer que o doente que é submetido à ROS é um doente mais selecionado. Os doentes mais graves são submetidos a outros tipos de prótese. Então, existem estudos comparativos, são matched, estudos que são onde você faz o matching dos pacientes, e o estudo do Dr. Skillington, que é uma das grandes experiências de ROS, mostrou que, tanto no grupo unmatched como no grupo matched, a sobrevida com a operação de ROS foi superior aos pacientes que receberam válvula mecânica. E o Dr. Tironi também mostrou no trabalho dele que, apesar da sobrevida ter sido fundamentalmente a mesma entre ROS e válvula mecânica, a mortalidade relacionada à prótese foi menor no grupo que foi submetido a ROS, sem contar que a qualidade de vida desses pacientes foi muito melhor. E existe um único estudo randomizado comparando ROS contra homoenxerto aórtico em posição aórtica, do grupo do Dr. Yacoub, onde se mostrou que, aos 10 anos de evolução, os pacientes submetidos a ROS têm uma evolução melhor. E isso levou ao comentário do Dr. Tironi na revista Circulation, de que essa sobrevida provavelmente é melhor por causa das características biológicas e hemodinâmicas do autoenxerto. Não sei se ele ainda pensa do mesmo jeito, depois nós vamos poder continuar essa. Se passarmos para a qualidade de vida, e nós estamos falando necessidade de reoperação, tromboembolismo, sangramento, endocardite, vazamento paravalvar, etc. As reoperações, nós sabemos que as válvulas mecânicas têm uma durabilidade boa, elas não são isentas de reoperação, em torno de 10% a 15% dos pacientes com válvula mecânica, por outros motivos, precisam de uma reoperação nos primeiros 20 anos, mas, de qualquer forma, é uma válvula bem durável. A mesma coisa já não se pode dizer da válvula biológica, nessa faixa etária de doenças aórticas não jovens, abaixo de 50 anos, onde a durabilidade até para uma válvula biológica foi considerada boa, uma sobrevida média de 17 anos. Porém, se olharem no gráfico na linha verde, vocês vão ver que, a partir do 8º ano, começa a degeneração, metade das válvulas foi trocada até 17 anos da evolução, mas a maioria também já estava degenerando. Vocês vejam que no gráfico, 2 anos depois, praticamente está todo mundo ou reoperado, e olhando no gráfico ao lado, existe a competição da morte como fator competitivo, de forma que 25 anos após a cirurgia, não existe nenhum paciente que está vivo e sem reoperação com válvulas biológicas. A mesma coisa foi mostrada pelo Dr. Uni, do grupo do Tironi, mostrando as válvulas Hancock, onde, nesse grupo jovem, a necessidade de reoperações aos 20 anos, praticamente todos os pacientes foram reoperados. Existe agora essa nova
onda de se colocar válvulas por catéter. Nós temos os resultados em pacientes idosos, não em pacientes jovens. Existem, inclusive, algumas sugestões de mudança de paradigma, de que você colocaria uma TAV, na hora que essa válvula disfuncionar, vai colocar a TAV dentro de TAV e depois vai reoperar, ou faz uma TAV, coloca uma prótese biológica e, quando falhar a biológica, coloca uma TAV. Ou seja, são conceitos que ainda não estão provados, especialmente no doente jovem. Eu volto a insistir de que a durabilidade que nós conhecemos da TAV é de doente de 75 anos para cima. Em doentes jovens, a história talvez seja bastante diferente. E quando nós falamos em doente aórtico jovem, com estenose aórtica jovem, ele é diferente do doente velho que tem válvula tricúspide com degeneração calcífica. O jovem tem válvula bicúspide e a carga de cálcio nessas válvulas bicúspides é muito maior do que na válvula tricúspide do velhinho. Essas válvulas têm uma anatomia menos esférica, é mais complicada de você fazer, tem aquela ráfia mediana calcificada, e com isso o risco de stroke, de marca-passo, de complicações durante o procedimento, de durabilidade e do problema da patient prosthesis mismatch é bem maior nos doentes que têm válvula bicúspide. Então, a aplicação dos resultados da TAV no médio para longo prazo para o doente jovem, eu acho que nós ainda estamos muito longe de conhecer e não, nesse momento eu não acredito que isso possa ser considerado. Além do que, quando você faz o procedimento de TAV valve em valve, o que nós sabemos, o que nós estamos vendo de novo em doente velho, mas a mortalidade até um ano depois da operação é muito alta, porque o mismatch é relativamente grande ainda nesses pacientes. Então, no grupo da TAV, eu acho que para o jovem realmente não dá ainda, estamos longe disso daí, e os conceitos ainda têm que ser mais bem consolidados. De qualquer forma, quando nós falamos em cirurgia de Ross, nós vamos ver de que a necessidade de reoperações é relativamente baixa, uma vez que feita em centros de excelência, com uma incidência de mais ou menos 1% ao ano, de forma que, após 20 anos da operação, mais ou menos entre 75%, 80%, 85% dos pacientes estão livres de reoperação, tanto no auto como no homoenxerto. E isso está demonstrado em vários artigos de centros especializados, como no registro de Ross, da Alemanha, onde existem 8 centros envolvidos, e no trabalho também mostrado pelo Dr. Tirone, onde, apesar de alguns pacientes já terem insuficiência aórtica de grau moderado ou ter uma disfunção no homoenxerto com uma estenose moderada, a necessidade de reoperações até os 20 anos de evolução foi baixa e bastante tolerável. Essa é a nossa experiência local com a operação de Ross. Essa nossa experiência é um pouco até diferente da maioria das experiências outras mundiais, porque nosso grupo não é tão selecionado. Nós temos muitos doentes que estão na série de Ross com endocardite bacteriana aguda, com aneurisma da aorta, e doentes reumáticos, que são mitroaórticos reumáticos, que fizeram plastia mitral mais cirurgia de Ross, e esses doentes, curiosamente, estão mais comumente voltando por causa de uma estenose mitral pós-plastia do que por disfunção do autoenxerto. O Ross, uma vez que se faça profilaxia, ele é durável. E nós temos 1 ou 2 casos apenas na série onde houve uma sugestão de envolvimento reumático no autoenxerto. Sem contar, apesar da controvérsia que isso possa gerar, de que muitos dos autoenxertos que estão dilatados e com insuficiência central e com aspecto da cúspide bom, nós ainda fazemos uma operação de David e salvamos esse autoenxerto, apesar de que isso possa ser discutível. Quando nós falamos em válvulas biológicas do tipo Edwards ou Hancock, a qualidade de vida desses pacientes está comprometida por tromboembolismo, por hemorragia, por reoperações, e mesmo na válvula biológica, a incidência de tromboembolismo não é tão desprezível, ela tem uma incidência razoável e é equiparável à válvula mecânica, a biológica sem anticoagulante, a mecânica com anticoagulante, mas a incidência de tromboembolismo é semelhante. O que muda é que a complicação de hemorragia nas válvulas mecânicas é maior.
Quando nós comparamos a operação de Ross com a válvula mecânica, nós vamos ver que a incidência de complicações relacionadas à prótese, a qualidade de vida na cirurgia de Ross tende a ser bem superior quando comparado com os pacientes que recebem válvula metálica. E em relação à qualidade de vida, que hoje em dia a nova geração e a população, de um modo geral, hoje dá muito mais atenção à sua qualidade de vida do que as gerações passadas. E nós temos que lembrar que os pacientes jovens têm expectativas melhores e têm necessidades melhores de atividade física intensa e uma vida livre de medicações e com qualidade melhor. Aí eu volto já... Quando nós falamos em mismatch, me lembro do Tirone falando há 20 anos atrás, quando ele estava falando das válvulas stentless dele, ele dizia, o doente que a gente opera com válvula biológica ou mecânica e que tem mismatch, o cardiologista vai te ligar dizendo, operou o doente continua lá em classe funcional 3 ou 4. E, aparentemente, isso realmente é verdade. Então, como não existe mismatch em operação de Ross ou em homo-enxerto, a capacidade funcional desses pacientes é melhor. Por quê? Porque válvulas biológicas e mecânicas, a grande maioria, se você olhar o eco, a área valvar e de próteses que sejam 23 ou maior é em torno de 1.4, 1.5, 1.8. Se você colocar uma válvula menor, você vai ver que as áreas vão 1.1, 1.2, dependendo da superfície corpórea, o doente já saiu com uma estenose, pelo menos moderada, em repouso, quanto mais em exercício, e isso faz com que a capacidade funcional desses doentes não seja assim tão adequada. E de forma que, quando nós analisamos mismatch moderado ou severo, em torno de 40% dos pacientes com prótese convencional têm algum grau de mismatch. Ao contrário, na operação de Ross, não existe nenhum. Esta é uma menina, teve há 10 dias atrás no meu consultório, ela operou com 17 anos de idade. Ela teve 3 filhos nesse tempo, não toma nenhum remédio, está com os homo-enxertos, tanto com o alto como o enxerto absolutamente normal, uma professora hoje com 41, 42 anos de idade, e isso a gente tem visto sistematicamente na série que a gente acompanha paciente a paciente. Existem vários trabalhos sugerindo de que a cirurgia de Ross deva ser repensado como uma indicação num grupo selecionado de pacientes, e é isso que a gente vem defendendo. Em conclusão, em pacientes jovens, a escolha de prótese, do tipo da prótese, pode, sim, ter impacto na sobrevida tardia nesses pacientes, e a operação de Ross, eventualmente, é a operação que dá a maior sobrevida com a melhor qualidade de vida neste subgrupo de pacientes. Muito obrigado. Eu convido o Dr. Tirone, o Dr. Paulo Brofman e o Dr. Francisco para tomarem assento aqui e a gente poder discutir com a plateia, vocês que podem aproveitar a experiência desses 3 cirurgiões que são especialistas em válvula para poder perguntar alguma coisa. Enquanto vocês pensam nas perguntas, eu vou pedir para o Dr. Guarita, que eu sei que ele tem uma pergunta pertinente para ser feita. Dr. Tirone, parabéns pela apresentação. E gostaria de discutir com o senhor aquele paciente com insuficiência mitral severa, com disfunção ventricular importante, fração de ejeção abaixo de 35%, que tem bloqueio do ramo esquerdo. Esse paciente, o que o senhor indica? Paciente sintomático. Né? Sintomático. Disfunção ventricular, bloqueio do ramo esquerdo, né? E insuficiência mitral funcional. O senhor indica troca, tratamento clínico ou ressincronizador para ele? Depende no eco. Esses doentes, antes da operação, a gente faz eco transesofágico sem fazer o doente dormir muito. Se quer manter o afterload, como é que fala afterload? A pressão arterial, 110, 120 pelo menos. Dependendo no degrau, o grau de tethering, como é que fala tethering? Chama de tethering. Não sei falar português. Quando que a válvula está chupada dentro do ventrículo? Se a lacina posterior não é 45 graus, close que 90, 60, 70, a gente repara. Se a lacina anterior é mais do que 2,5 centímetros, a gente repara. Se a função ventricular é precária e o
o diâmetro sistólico é mais do que 50, nós não reparamos, porque a recorrência é muito alta. Se você for bem seletivo, você pode reparar essas válvulas. Tem que individualizar o trato. Não dá para dizer assim, eu reparo todas as funcionais, como o Steven Boland dizia no passado. Claro que repara, mas metade vaza depois de um ano novamente. Quer dizer, e isso que esse randomized trial mostrou que... Mas é possível individualizar. O problema é que esses pacientes frequentemente têm uma válvula muito pequena. As cúspides são pequenas. A posterior tem 5, 6, 7 milímetros. A anterior, 22, 23 milímetros. Que anel que você vai pôr? Fica muito estenosada. Se a válvula for grande, aí dá para reduzir em tamanho com uma ananoplastia e cortando as lacíneas secundárias, as cordas secundárias, melhora a função. Alguma pergunta da plateia? Bom, eu tenho uma pergunta para fazer para o painel, que dizer que basicamente que nós falamos em TAVI, nós falamos em troca de válvula, em plástica de válvula, e nós não falamos em Rapid Deployment Valves. Existe um conceito que essas válvulas de liberação rápida, elas não têm o anel e elas têm um gradiente bem menor, o que é semelhante ao que está acontecendo com as válvulas colocadas percutânea. Qual é a vossa opinião em relação a essas válvulas? Eu acho que existem algumas situações que essas válvulas possam ser vantajosas. A prótese, como elas têm um arame por baixo, a incidência de bloqueio atrioventricular é aumentado. E em cirurgia primária, eu não vejo grande vantagem em termos de tempo de colocação, porque você tirou a válvula, mediu, até eles tirarem, fazer todo o preparativo da válvula, você dá os pontos e acaba sendo fundamentalmente igual. Realmente parece que a hemodinâmica dessa válvula, com a abertura embaixo, em cone daquela saia, permite um fluxo menos obstrutivo na via de saída do ventrículo esquerdo, mas eu chego até a suspeitar de que, eventualmente, esses gradientes estejam menores, porque, como insufla na via de saída, o diâmetro da via de saída acaba sendo maior, e aí, no cálculo da área valvar, acaba dando uma área valvar. Mas, enfim, são válvulas que eu vejo como indicação, na minha opinião, para cirurgias que são muito longas, onde você, eventualmente, quer ganhar algum tempo na cirurgia, ou para cirurgias, para quem pratica, minimamente invasivas, onde, eventualmente, realmente, nesse caso, facilita um pouco o implante. Eu não tenho experiência pessoal nenhuma, nunca implantei uma válvula dessa. Entretanto, tem uma menina que trabalha comigo, estou ensinando ela a fazer cirurgia da aorta, ela faz isso. E a gozação no hospital foi um dia que, coincidentemente, ela estava operando numa sala, eu estava operando na outra sala. As duas salas tinham um doente que teve uma raiz de porco, freestyle chama-se, não sei se tem no Brasil, é a raiz inteira, a raiz da aorta inteira de porco. Na minha sala, levou 2h30 na bomba para tirar a raiz de porco e fazer um bento de Dacron. Na sala dela, 38 minutos, porque ela abriu o freestyle, tirou as calcificadas e pôs uma Perceval, em meia hora estava feita assim, pô, a menina estudando o Dr. Davi, mas é 3 vezes mais rápida que ele é. Eu acho que essa é uma indicação boa, se tem uma falha de válvula de porco, tirar as coisas por dentro. Se fosse o meu coração, eu quero que ele tire o válvula de porco inteira e leva 2 horas, mas me dá uma coisa melhor, pô. Doutor Tirone, eu gostaria de saber a experiência lá na sua instituição e no Children's também, de Toronto, em relação aos pacientes de ROS, principalmente aqueles pacientes de baixa idade, né? Aí inclui até pacientes abaixo de 1 ano, acima disso. E qual é a experiência, assim, a longo prazo desses pacientes que necessitam ROS? Só aqueles pacientes que tiveram estenose aórtica congênita grave, que precisaram ir para dilatação com balão, que evoluíram com insuficiência aórtica, eventualmente, qual é... Você diz congênita? Congênita. Congênita é na criança de baixa idade. Você sabe que
que balão não dá tão resultado como cirurgia em neonato. Eu não opero criança faz 10, 12 anos já. Uma vez que trouxeram outro chefe lá, eu decidi ficar só no adulto. Mas até 2003, 2004, eu fazia criança também. As válvulas que você repara, aortic stenosis, que você abre, surgical, aberta, o resultado a longo tempo é melhor do que balão. Entretanto, se tinha um nenê que nasceu hoje, que está morrendo de insuficiência cardíaca, o balão é uma paliação muito boa. Faz o balão, tira a criança de insuficiência cardíaca, pode estubar o nenê e melhora. Depende do eco, se a válvula não for muito mal formada, se fosse bicúspide que está fundida, ou unicúspide, mas que tem um pouco de parede que mexe, a gente prefere fazer valvulotomia aberta em criança. E tem o melhor resultado publicado até hoje, veio da Austrália, de Melbourne, coincidentemente de um menino que eu treinei, Yves de Udecan. Ele mostrou que há 15 anos de segmento, ele tem mais de 150 casos. A sobrevida e a reoperação foi muito melhor com cirurgia do que com balão. Mas balão é uma coisa importante também, porque nasceu hoje e está em insuficiência cardíaca. Bom, essas válvulas de liberação rápida, o Perceval, nós também não temos nenhuma experiência, mas eu cheguei a fazer um treinamento de implante dessas próteses. Tecnicamente, ele é um pouco mais complexa e exige determinados cuidados, né? Mas, de qualquer forma, sugere que seja uma válvula que possa ter sua indicação para casos específicos, ou aquilo que, como já foi dito, casos que a gente tem que tentar, de uma certa maneira, acelerar. Mas não me pareceu, a princípio, uma vantagem muito maior da troca valvar normal, uma vez que realmente a troca da válvula aórtica, depois que você retira, talvez o momento mais difícil do ato cirúrgico é a retirada do cálcio, né? Onde a gente tem que ter cuidado para até que não haja desinserção e tudo mais. Mas no momento que você retirou o cálcio, o fato de passar os 9 ou 12 pontos para a fixação da prótese torna-se também um ato muito rápido assim de ser feito e não deixa assim a cirurgia um pouco mais longa. O que deixa a cirurgia um pouco mais longa é o preparo, realmente, que a gente tem que ter essa consciência do preparo, da retirada do cálcio, principalmente quando se utiliza válvulas mecânicas, para evitar que uma possibilidade de um cálcio desse trave o disco. Essa é a responsabilidade que a gente tem que ter durante o ato cirúrgico. Eu não sei o preço dessas válvulas aqui no Brasil, mas no Canadá, dólar canadense, que é 1/3 mais baixo que o americano, uma válvula Hancock custa $2.750 canadense. Uma válvula de pericárdio custa $2.900. A Perceval, $8.000. A Intuit, $11.000. Eu posso fazer 4 operações comuns com o preço de uma válvula só. E o nosso sistema é socializado, não é particular. O governo paga por tudo. Então, dá uma quantidade fixa de dinheiro para o hospital para cuidar dos 2.000 doentes que a gente opera. Se começar a usar muito dessas válvulas, quebra o banco. Aqui é 9.000. No Intuit é 9.000. O equivalente a $9.000, né? 30 e poucos mil reais. A impressão quando foi apresentado para essa válvula sem sutura, eu me questionei, falei, mas aqui é o espaço para a TAV, né? Não vai ter espaço no mercado para essa válvula, mas eu acabei usando uma vez, 2, 3, e particularmente achei bastante interessante, principalmente nos casos de reoperações, cirurgias combinadas, ela diminui significativamente o tempo dessa corpórea. Então, a gente não pode assim, achar que ela vai ter o seu espaço. Eu tinha algumas dúvidas, né, mas hoje eu mudei a minha opinião.
Acho que ela tem o seu espaço, e lembrando que essa é uma prótese para ser utilizada apenas em patologias com estenose. Insuficiência valvar aórtica está contraindicado. Deixa eu perguntar só uma coisa, já que estamos falando em TAV, né, essa válvula da Inspiris, que tem esse anel que é feito, que teoricamente você vai balonar e vai aumentar. Você acha que depois realmente vai ter alguma diferença na hora que você vai colocar? Porque uma coisa é a válvula aqui na tua mão, outra coisa é a válvula implantada, fibrosada, com ponto de sutura, etc. e tal. Você acha que realmente você vai conseguir aumentar de forma significativa isso? Eles acham que sim, que pode pôr um tamanho maior. Você sabe que a Edwards fabrica uma TAV número 21, mas o gradiente é 60, 70. A 23, o gradiente cai metade, ou menos que metade da 21. Então, se você pegar uma válvula dessa, você consegue quebrar e pôr um tamanho maior, você vai resolver o problema de mismatch. Como é que fala mismatch? É uma coisa, não sei, mas também o custo é muito mais alto dessa válvula. Não sei quanto cobram aqui, lá como $10 mil. Essa não sei, é mais caro que a Intuitive. Deve ser R$30 mil. Tem alguns artigos que já estão orientando ou descrevendo que o cirurgião cardíaco, ao trocar uma válvula aórtica, ele tem que ampliar, não tem o anel aórtico, não tem a junção ventrículo-arterial, e colocar uma válvula maior, pensando num futuro tratamento com TAV. Até isso já está começando a aparecer na literatura, que não se utilize mais válvulas menores do que tamanho 23. Tem um artigo que eu li que, se o paciente tiver uma prótese 27, ele tem chance de receber 3 TAVs. Eu não acredito nisso, né? Porque já a primeira já é difícil, talvez a segunda, a terceira, mas diz que uma prótese 26, o paciente futuramente pode apresentar até 3 TAVs. Isso falaria uma tendência que a gente deixe de utilizar um pouco mais as válvulas mecânicas e passe a usar mais as válvulas biológicas, pensando no procedimento TAV. Aqui no Brasil, Tirone, a TAV também é feita por cirurgiões, diferente de como lá no Canadá, que é feito por cardiologistas e intervencionistas. Não, no Brasil nós também temos autorização para utilizar. É um procedimento, mas ainda numa fase assim muito precoce do que pode acontecer e qual o futuro realmente em relação à válvula em válvula. Doutor Tirone, você não acha que diminui muito a cirurgia de Mann-Hugen ou outra cirurgia para ampliação da via de saída hoje em dia? Quer dizer, aqui no Brasil a gente tem visto uma diminuição muito considerável disso. Tem cirurgião que põe uma válvula 21, exatamente com esses problemas que pode ter com gradiente, e não amplia essa via de saída. Você não acha que deveria ser mais ampliada a via de saída? Eu não estou exagerando, não estou mentindo, não estou falando. Fiz mais do que 15 mil cirurgia cardíaca na minha vida, a maioria válvula. Eu nunca implantei uma válvula 19 ou 21, a menos que o doente que está morrendo, que tem 80, 90 anos, que você não quer perder tempo aumentando. Um doente em cada 3, na minha prática, tem um PET na aorta para aumentar. A gente põe 23 e acima. Se põe de porco, 2 tamanhos acima, porque de porco é mais estenosada. Acho que é muito importante. Eu não entendo esse negócio, não, se cortar a aorta vai aumentar a mortalidade, vai ficar complicado. O cirurgião corta e costura, é o que a gente faz na vida, a vida inteira, corta, costura, corta, costura. Você me diz que se cortar a aorta por um PET não consegue costurar? Eu não entendo isso. Estou sendo bem sincero, não estou sendo sarcástico. Eu acho que essa desculpa não... No Canadá não tem incentivo, não pagam você fazer isso. No Canadá, pelo menos, dizem, se não pagam, não fazem. Mas não sei se é a desculpa para não fazer uma cirurgia melhor. Eu acho que a gente podia tentar dar ao doente a melhor prótese possível e aumentar o anel é uma das maneiras, principalmente se o doente vai ter um dia um TAV. Queria fazer uma pergunta para a mesa também, em perspectivas, né, para o futuro da cirurgia cardíaca de válvula mitral. O desenvolvimento de próteses
biológicas bicúspide. Tá? O que o senhor pensa disso, doutor Tirone, doutor Paulo e doutor Francisco? Válvula biológica bicúspide para posição mitral. Não é, a idade, o conceito não é novo. Existe várias, não só experimental, mas também que foi usado clinicamente. A maior experiência do mundo foi a do Frater, chama-se Frater Mitral Valve, que era duas cúspides, uma maior que a outra, assimétrica. A durabilidade foi pior do que tricúspide, né? Por isso que... Na mitral é mais difícil. Nós tivemos também a experiência de homoenxerto mitral, em posição mitral. Começou com o doutor Acar. Nós fizemos, acho que 20 e poucos casos de homoenxerto mitral. Primeiro que é difícil, porque para você acertar a altura do papilar exatamente com o anel, etc. e tal, torna-se uma cirurgia muito maior e, realmente, a durabilidade também, quando chegou, vamos dizer, na melhor das hipóteses, não existe vantagem em relação à prótese. Agora, eu conheço alguns cirurgiões de fora, especialmente um cirurgião de Singapura, e ele voltou a trabalhar, eu acho isso um conceito importante, talvez, para o futuro. Ele está tentando desenvolver uma nova prótese mitral, stentless, com outros formatos, para você realmente ter a maior área valvária, etc. e tal, mas eu acho que isso ainda está num campo de experimentação. Eu revi uma patente recentemente no cirurgião italiano, um anel mitral é um C, e um pouquinho acima da parte do C, tem duas pernas, protuberância, como é que fala protuberância? Dois pedaços de metal de didáctilo que vai dentro do peso. E a ideia seria costurar a válvula nativa lá, para poder fazer reparo mais simples. Tem que aprovar a patente, porque a ideia é original, e você critica um pouco, mas não acho que vai ser mais fácil. E o argumento dele é que você pode deixar uma cúspide integral, você pode trocar outra cúspide com um pedaço de pericárdio no anel posterior. Não sei se vai pegar esse negócio. Ele está conseguindo cirurgiões que vão começar a implantar isso. Uma ideia original, mas eu não sei se vai funcionar. O Frater teve uma que foi muito usada na África do Sul especialmente, a mitral de pericárdio bicúspide, não deu certo. Não foi muito durável. DEAC também. Também ele fez uma. Do DEAC. Mais alguma? 15 minutos. Dá mais pergunta. Aliás, só fazendo um comentário sobre o tipo de prótese, a gente que tem fábrica de válvula aqui, tudo, uma coisa eu aprendi, o cirurgião gosta da coisa que seja simples e prática. Tudo que é complexo, vai falar, vamos, não precisa ir tão complexo, vai para um stentless porcino. Tem resistência, porque o cara não quer errar, é que nem plastia mitral e plastia aórtica também, é a mesma coisa. Então, a prótese, do ponto de vista ideal, para você realmente popularizar entre todos os cirurgiões, tem que ser uma cirurgia standard e reprodutível por todos. Existia um cirurgião muito famoso nos Estados Unidos, um dos pioneiros, chamado John Kirkland. Eu me encontrei com ele várias vezes, ele me chamava para descrever as coisas que eu estava inventando, e cada cirurgia que ele via que eu tinha desenvolvido, ele falava assim, você acha que a cirurgia é reproduzível? Eu falei, não sei. Ele falou, tem que ensinar o teu residente. Se o residente aprender a fazer tão bem como você, é uma cirurgia boa, diz ele. Se ele não conseguir fazer, joga fora, porque só você que faz. Quando você morrer, a cirurgia morre também. Isso é importante, quando você cria coisa nova, para ser reproduzível. Mas o degrau de reprodução varia, algumas coisas. Eu acho que o Ross Procedure é reproduzível, mas você tem que ter volume. Fizer uma por ano, nunca vai aprender. Fizer uma por mês, vai dar mais ou menos. Um por semana, você aprende. Depois de 20, você fica muito bom. Todas as operações são assim. A expressão em inglês é repetição faz as coisas perfeitas. Tem que fazer várias vezes. Então, agradeço a presença de todos os convidados, dos convidados também
congressistas. Damos por encerrada a sessão.